Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E a live de hoje é uma live sobre jogos mentais que podem estar te impedindo de você conseguir fazer quem você ama parar de beber. Então essa é uma live que eu vou te mostrar um tipo de dinâmica psicológica que pode estar acontecendo com você, que pode estar te barrando, que pode estar te impedindo, que pode estar realmente sendo o seu problema maior nesse caminho, nessa jornada de fazer quem você ama parar de beber. E na medida em que você começar a perceber esses jogos psicológicos, você vai conseguir ter mais resultado, conseguir avançar na sua vida e começar também a se sentir melhor e realmente conquistar avanços, né? Agora, o que são esses jogos psicológicos? Jogos psicológicos são tipos, dinâmicas de relacionamento que ocorrem sem que a pessoa perceba muito bem. Todos nós podemos entrar nesses jogos psicológicos e vivendo na dinâmica, vivendo com quem você ama que bebe demais, eu posso quase jurar que você já caiu em algum jogo psicológico desse ou que você passa boa parte do tempo em alguma das posições desses jogos psicológicos. Vitor, por que você está falando isso? O que isso tem a ver comigo e com o alcoolista que eu quero fazer parar de beber? Eu só quero saber como que eu faço para ele parar de beber, Vitor. Sabe por quê? Porque quando você percebe e reconhece essas posturas, você começa a entender que isso existe, que isso acontece. Não interessa se você gosta disso ou não. Não interessa se você conhece o que eu estou falando ou não. Isso vai acontecer com você. E quanto menos você souber disso, menos você tem controle, menos você tem escolha sobre qual lugar você quer ter na sua vida. E isso é muito importante porque se você ignorar isso, você vai acabar não conseguindo fazer quem você ama parar de beber porque você vai ficar presa nisso. E sabe quem é que vai estar te prendendo nisso? Você, a sua própria mente. E agora é o seguinte, e claro, eu vou falar isso para você e você vai entender um pouco isso melhor, mas você ainda assim pode sair desse vídeo e simplesmente ignorar o que eu estou dizendo. Pode ignorar. Você pode começar a ouvir o que eu vou falar e começar a vivenciar isso nos próximos dias e você talvez até lembre de eu falando isso para você, mas talvez você simplesmente ignore e não queira fazer nada com isso, mas vai vivendo como se fosse você que estivesse escolhendo para onde você vai. Mas não é. Você está presa num papel que foi colocado na sua cabeça, que você acabou entrando por hábito. Por hábito você tropeça. Por hábito você vivencia isso. Esses jogos são... por que eu sei isso? Por que eu imagino isso? Por que eu posso dizer isso sobre você se eu nem te conheço? Né? Nem te conheço algumas pessoas que estão aqui, tem algumas alunas minhas aqui, tem algumas outras seguidoras também. E aqui, como é que eu posso te dizer isso? Porque são padrões mentais, mapeáveis do ser humano. Eu nem te conheço, mas tenho uma boa ideia de que você é um ser humano. Você tem uma estrutura anatômica que é característica do ser humano. Claro que tem várias diferenças, mas tem elementos que configuram a nossa natureza humana, a nossa natureza mental também, a nossa natureza psicológica. E isso também é influenciado por conta de questões culturais em comum, né, na cultura que nós estamos envolvidos. Então é o seguinte, por conta da sua história de vida, por conta da sua criação, ou da minha, de qualquer um de nós fomos desenvolvendo hábitos para lidar com sentimentos. De novo, por conta da sua história de vida, experiências que você teve com os seus cuidadores, com as pessoas mais velhas, ou enfim, ao longo do tempo, você foi tendo experiências, né, que levaram você a desenvolver certos padrões automáticos de lidar com determinadas situações, sentimentos e relacionamentos. E é o seguinte, esses hábitos, o nosso cérebro é preguiçoso. Ele é preguiçoso, nós somos feitos para economizar energia. É porque ele tem muita coisa para fazer. É injusto dizer que é preguiçoso, mas é porque o nosso cérebro, a nossa mente tem muito o que fazer.
São muitos processos mentais. Então, tudo que puder ser automatizado vai sendo automatizado. E a gente acaba fazendo coisas no dia a dia sem pensar. E essas coisas podem acabar se caracterizando da forma que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, por jogos mentais que fazem você sofrer, que fazem quem você ama sofrer e que travam a sua vida de uma forma quase... Se você não sair desses jogos mentais, é difícil você ter qualquer avanço na sua vida, pelo menos, né, nessa questão de fazer quem você ama parar de beber, ou até em outras. E por serem hábitos que foram sendo repetidos ao longo da vida, eles acabam sendo quase automáticos e provavelmente você cai neles, você age dessa forma. E você talvez nunca tenha pensado sobre isso que eu vou dizer. Talvez nunca tenha pensado com a profundidade que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. É o seguinte, o que eu estou dizendo, esses hábitos de comportamento, esses jogos mentais que eu vou te mostrar, eu não estou falando aqui de uma manipulação, apesar de ser uma postura que você vai enxergar, quando eu for te explicar melhor aqui, você vai enxergar que é uma postura que ela é visível. Muitas vezes quem está envolvido nisso não percebe. Então não é uma manipulação psicopática, tá? Não é uma manipulação que a pessoa escolhe. Você, se você estiver agindo assim, você não age assim por uma mera escolha aleatória. É um padrão mental que virou um hábito na sua cabeça, na sua forma de lidar com as coisas, e você talvez não pensou muito nisso. Existem várias energias emocionais que estão envolvidas em cada um desses papéis, desses jogos psicológicos, nesse enredo que se forma. Mas não é algo totalmente inconsciente o que eu vou te falar. Não é uma coisa que está fora do seu controle. Você faz isso. E você faz isso tão conscientemente quanto eu mexo os meus braços para falar. Às vezes eu não penso nisso. Às vezes eu penso. Eu consigo. Se eu parar para perceber como eu mexo os meus braços, eu mexo meus braços. Mas se eu parar de pensar neles ao longo do tempo, eu mexo eles assim conforme eu vou falando, é quase automático. Porque minha mente já está acostumada a seguir certos padrões, conforme eu estou tentando explicar um raciocínio, conforme eu estou numa energia emocional. Isso é tão forte que acontece em relação aos seus pensamentos, aos seus sentimentos e a forma com a qual você enxerga as coisas na sua vida. E por que você cai nesses papéis, tá? E são os papéis, que são 3 papéis, tá? Eu vou simplificar didaticamente esses papéis. Esses papéis, para a turma que sempre me acompanha com papel e caneta, agora talvez é o momento de você anotar. São os papéis de vítima, os papéis de salvador e o papel de perseguidor. Tá? Tem outros papéis, mas só para simplificar aqui 3. Vou colocar um quarto daqui a pouco, mas vamos começar a explicar esses 3. O primeiro papel é o papel de vítima. Vitor, como assim? Explica direito esse negócio. Deixa eu te explicar. É como se você fosse imaginar, a gente está falando aqui de uma coisa que é quase hidráulica. Sabe hidráulica? É uma coisa que conforme você mexe um lado, mexe o outro também. E isso acontece no nível dos relacionamentos, isso acontece até de você com você mesmo. De ter um triângulo, como se fosse um triângulo. Isso é um triângulo? Quase um triângulo. Cada ponta do triângulo tem um desses papéis. Um papel é o de vítima, outro é o de salvador e o outro é de perseguidor. Se você estiver me entendendo já o que eu estou falando, você deve estar percebendo que esses padrões são naturais de quase toda a história que faça algum sentido. Quase toda a história que chame a atenção, quase todo filme que você vai assistir, que tenha grande bilheteria, ele vai ter, na maior parte deles, ainda mais, quanto mais infantil for o filme, mais nítido isso vai ser. Tem uma vítima, tem um mocinho e tem um bandido. Uma vítima, um mocinho e um bandido. Chapeuzinho Vermelho é uma vítima. Aí tem o lobo mau, que é o bandido. E aí tem o caçador, o grande caçador, que é o salvador. Por que isso é assim? Os filmes não fazem com que a gente... Os filmes não inventam coisas. Os filmes são produções mentais que simulam a nossa realidade, que simulam a realidade dos nossos relacionamentos. Porque é mais fácil para a mente
de alguma forma, entrar nesses jogos mentais, porque talvez é um pouco mais estimulante. Mas na vida real, as coisas não são tão nítidas. As coisas não são tão claras. O mocinho nunca é tão mocinho assim. O Salvador nunca é 100% super-herói. E a vítima nunca é 100% vítima. Impossível. Isso é na natureza, é a realidade, como ela é, como ela se apresenta. Imperfeita ou perfeita na sua imperfeição. Mas a cabeça, às vezes, tenta colocar isso em padrões. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui bem claro, tá? De pessoas. E eu vou falar isso com duas coisas em mente, tá? A primeira delas é carinho e compaixão, tá? Eu digo isso porque e a mesma compaixão que me faz falar isso é a compaixão que me faz tomar esse cuidado de avisar antes. O que eu vou falar agora talvez vá mexer com algumas pessoas que estão me assistindo. Vai incomodar algumas pessoas que estão me assistindo. Só que é o seguinte, eu espero que você possa entender o que eu vou dizer e aproveitar. Caso você ainda não esteja pronta para aproveitar isso, você é livre para não gostar, enfim, ou até não querer ouvir mais esse tipo de coisa, mas é porque como eu tenho a intenção de ajudar realmente pessoas que querem fazer, o alcoolista que ama parar de beber, eu tenho que tocar em alguns pontos sensíveis. Eu tenho que mexer em alguns pontos que são importantes, porque tem relevância em relação ao seu objetivo. Né? As pessoas que me seguem aqui, eu falo o tempo todo só disso, como fazer o alcoolista que você ama parar de beber, então isso é do seu interesse, eu presumo. Se não for, né? É isso que se fala aqui, tá? É isso que se fala aqui, é isso que eu ensino o tempo todo. Então, se não for do seu interesse, só para você saber que talvez não seja realmente um conteúdo que seja para você. Mas é o seguinte, olha, tem muitas pessoas que começam a me acompanhar e elas querem, tá? E talvez eu já faço essa preparação para te preparar, que talvez você seja uma delas. E talvez você não reconheça, mas observa, só observa, sem julgamento. É o seguinte, as pessoas buscam ajudas, né? As pessoas veem, poxa, eu estou vendo lá que tem um psiquiatra, cara. Tem um psiquiatra falando sobre alcoolismo. Poxa, que interessante. Que interessante isso. Eu quero sim. Eu quero que o meu familiar pare de beber. Por quê? O meu pai, o meu esposo, o meu irmão, o meu filho, ele bebe demais e ele me incomoda. Ele é um infernal. Nossa, ele torna a minha vida um inferno. Doutor Vitor, olha só como o meu familiar ele é um lixo. Doutor Vitor, olha só como ele é horroroso. Olha o que ele fez, olha o que ele faz. Meu Deus, ele faz isso de novo. Eu não aguento mais, doutor Vitor. Eu não aguento mais, doutor Vitor. Isso é horroroso. E olha, eu não estou dizendo que não é difícil. Eu não estou dizendo que não é sofrido. Eu não estou dizendo que não é desafiador. Mas quando a pessoa está na posição de vítima, ela só enxerga aonde ela está sendo colocada para baixo. Ela só enxerga o que está errado no que está acontecendo. Ela só enxerga que tem um monte de coisa que está machucando ela. Meu Deus, eu estou com um sapato, ele está com uma pedra. Tem uma pedra enorme no meu sapato e conforme eu caminho, meus pés começam a sangrar. E eu quero, doutor Vitor, meus pés estão doendo. E eu digo, olha, você precisa olhar para esse seu sapato, olhar essa pedra que está aí, movimentar ela, retirar essa pedra do seu sapato, fica só você, o seu pé e o seu sapato. Ai, doutor Vitor, mas isso não é assim, porque você não entende, doutor Vitor. Você não vive com um alcoolista na sua casa para saber. Você não sabe nada de que você está falando. Queria ver se fosse você, o seu filho, pedindo dinheiro para beber, o que é que você faria, doutor Vitor? Ou chega assim e fala, Vitor, por favor, me resgata, me salva, porque eu não sei mais o que fazer. A vítima, ela não sabe, ela não quer saber, e ela tem até raiva de quem sabe. Começa a falar para uma vítima que tem alguma saída, que tem uma solução, ela não quer ouvir, ela não quer saber. Porque isso machuca. Sair do papel da vítima machuca. Porque a vítima, por que ela entra nessa situação? Por que ela entra nisso? Por que uma pessoa se coloca nesse lugar de vítima, de estar sofrendo? E olha, Vitor, eu preciso de ajuda. Então, eu sei que você precisa de ajuda. Agora, você vai se ajudar? Essa é a pergunta. Não, doutor Vitor, eu quero que você me diga o que eu tenho que fazer exatamente nesse momento, 3 da manhã do sábado.
Por quê? A vítima está sempre querendo ser resgatada. Resgatada. Ela sempre está esperando um milagre e ela está sempre prevendo uma tragédia. Por quê? Ela ignora, ela nesse papel, ela age, e aqui é a parte que eu quero que você observe com cuidado, que é o seguinte: a vítima, ela se coloca nesse papel porque ela tem um alívio muito grande da responsabilidade do ser humano adulto de lidar com a vida como ela é. Uma criança, um adolescente, ele pode e deve ser salvo, ele deve ser resgatado, ele deve ter suas necessidades satisfeitas, ele deve ser cuidado. Precisa ter um adulto para coordenar, para organizar, para limpar ele, para mandar para tomar banho, para dormir na hora certa, para acordar cedo. Agora, um adulto, ele precisa se responsabilizar. Isso é um peso. E quanto mais desafiador o cenário, tem pessoas que acabam indo para o lado da vítima. Virei vítima. Só que o que acontece imediatamente quando você... E o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo assim, tem gente... E daí a pessoa vem assim, ela coloca o quê? Ela diz, Vitor, o alcoolista é horroroso, ele é terrível, olha só tudo que ele faz. Ela se coloca no papel de vítima. Ela coloca o alcoolista que ela ama e que ela está aqui para ajudar, ou não sei o que está fazendo aqui, e me coloca como salvador. Se eu pego essa de salvador, já pensou? O que ia acontecer? Não ia acontecer muita coisa boa. Por quê? Porque já pensou se tivesse alguém que começasse a querer dizer para você as verdades absolutas sobre a vida e agora eu vou te salvar. Vem comigo que eu vou te salvar. Isso é salvar alguém? Um ser humano adulto precisa de quê? Precisa se capacitar para resolver os seus próprios problemas. Ele precisa se tornar forte e independente. Senão ele nunca vai poder viver bem. Nunca. E vai passar o resto da vida, se você tentar salvar o alcoolista, salvar ele de tudo que acontece ao redor dele, tudo, você também não ajuda ele. Então a gente precisa mudar isso, precisa criar um cenário de, olha, fazer o alcoolista parar de beber é você criar nele, com amor, com carinho, com comprometimento, sim, com responsabilidade, sim, mas o caminho é deixar ele ser independente. Porque aí você não precisa mais sofrer com isso, você pode viver uma vida muito melhor, resolvendo outros problemas, outros desafios, melhores que esses. Porque se você fica vivendo anos e anos com os mesmos desafios, você não aprendeu alguma coisa que você tinha que ter aprendido. E você vai continuar vivendo nisso até você aprender isso. Não tem saída. Né? E o que é? Aí eu quero que o seguidor, né? O meu seguidor vítima é aquele que reclama de tudo que está acontecendo de ruim. E daí eu pergunto assim para ele, e aí fulano, o que você pensa em fazer a respeito? Aí ele diz assim, olha, eu não sei, eu nem pensei nisso. E eu acredito, a pessoa nem pensou nisso. Ela reclama, e ela vai jogando para fora a dor que ela sente, Aí ela vai se juntando com outras pessoas que também vão, só reclamando, aí faz um clubinho para falar mal de um outro. Por quê? Porque estão interessadas no benefício, no ganho secundário do papel de vítima. E como é que vai fazer o alcoolista parar de beber ou qualquer outra coisa na vida se estiver assumindo o tempo todo esse papel de vítima? Porque se por acaso cai um raio na sua casa, sei lá, um raio na sua casa, mas sei lá, se acontece uma tragédia na sua vida, alguém, sei lá, te assalta, você pode ser vítima de um assalto. Mas passado esse assalto, você não é mais vítima do assalto. Beleza, você foi uma vítima do assalto, agora você não é mais vítima. Agora você pode fazer o que você for fazer com a sua vida, tendo passado isso. Né? O que você vai fazer agora com a sua vida? Beleza, um monte de coisa ruim aconteceu, mas e aí? O que você vai fazer? Entende? Só que o que acontece? É como se fosse uma criança. Vitor, por que essas coisas acontecem se as pessoas sofrem com isso? Porque as pessoas, elas têm uma forma, eu já vou falar mais porquê disso, mas é como se fosse uma criança. E olha esse hábito emocional que se cria. É como se fosse uma criança, um modo emocional de criança, esperando que o adulto chegue para resolver os problemas dela.
É o modo criança. E como é que você vai fazer o alcoolista parar de beber se muitas vezes passa tanto tempo ocupada, reclamando, falando uma série de coisas e muitas vezes nem ouvindo? Ah, Vitor, meia hora de vídeo, né? Eu não quero saber disso. Ok. Mas e aí? O que você vai fazer com a vida? Né? Porque daí o que a vítima acontece? Ela passa a se enxergar como, eu sou vítima, então eu não tenho culpa de nada. Então eu sou isento de qualquer coisa. Eu sou a vítima. Quem é a vítima? Como assim? Você falando que eu posso de alguma forma estar colaborando para o meu familiar beber mais? Como é que você está falando isso para mim? Eu sou a vítima. A vítima não tem defeitos. A vítima é intocável. A vítima é uma pessoa inatingível. E ela só está aqui para dizer o que é bom e o que é ruim. Ah, gostei, não gostei, tchau. Não vou fazer nada. Só quero ouvir e que alguém salve. Se alguém me salvar, tá bom. Se não me salvar, eu vou continuar chorando. Como se fosse um bebê. E essa posição impede de melhorar. Mas por que as pessoas se colocam nesses papéis? Porque eles acabam servindo de alguma forma para saciar algumas necessidades que talvez hoje você nem perceba que estão aí. E olha, a vítima livra de si o peso da responsabilidade, buscando o quê? De uma forma muito atrapalhada. A vítima, ela busca se sentir como uma criança. O que você faz com uma criança que está chorando? Você é um adulto, você pega essa criança, você cuida dessa criança, você embala ela, você cuida, você ampara ela, você dá cuidado para ela, você ajuda ela a ver se ela está precisando de alguma coisa, você alimenta ela, você cuida, você dá carinho. Agora, um adulto que faz isso, como é que você vai fazer? Percebe? Aí o adulto se perde. Ok, doeu lá atrás, em algum momento, certamente, você está buscando o quê? Quem fica na posição de vítima está buscando o benefício de se sentir cuidado, amparado. Só que não consegue, porque não permite nem ser ajudado. Um bebê consegue ser ajudado, precisa disso. Um adulto não consegue ser ajudado dessa maneira que as vítimas se colocam para serem ajudadas. Ela não faz a parte dela. Você tenta falar para o alcoolista, às vezes se coloca nessa posição. Ah, eu quero parar de beber, me ajuda. Aí você fala, fulano, então por que você não busca um tratamento? Ah, não quero nada. Vítima. Eu estou dizendo que ele faz isso de sacanagem? Não. Estou dizendo que você talvez possa fazer isso de sacanagem? Não. São formas de você suprir necessidades emocionais que talvez não estão tão claras para você ainda. E o Salvador, Vitor? O Salvador é aquele que busca reconhecimento. Reconhecimento todos gostamos, né? Eu adoro reconhecimento, eu fico muito feliz. Alguém clica no coraçãozinho, eu fico muito feliz. Divulgam, né? Compartilham minhas lives, fico muito feliz. Reconhecimento, a pessoa me conta uma história de superação. Olha, Vitor, aprendi com você, foi muito legal. Reconhecimento é bom, todo mundo gosta, é importante, é legal, é muito interessante. Reconhecimento é legal. Só que assim, quando o reconhecimento ele é mais importante do que o fato, aí o Salvador não salva ninguém. Quando o Salvador ele busca fazer isso, ele busca se colocar como Salvador, mesmo sem salvar. Ai, Vitor, eu não aguento ver o meu filho desse jeito, eu não posso ver ele com nenhum tipo de... Eu tenho que abafar tudo o que acontece com ele. Eu tenho que retirar todos os desconfortos da vida dele. Por quê? O Salvador ele quer se sentir necessário. Ele não precisa... Daí o que eu vou te dizer? Se você ama uma pessoa de verdade... né, uma recomendação, uma opinião minha, é que você busque desenvolver uma relação em que os dois cresçam, em que os dois criem independência. Só que o Salvador ele não quer isso. Secretamente ele não quer isso. No fundo ele se sente mal porque ele acha que talvez ele não vá ser necessário. E se ele não for necessário, dói nele. E aí ele tenta buscar isso aí, deixando os outros na posição de vítima. E aí tem um papel que eu não falei muito aqui ainda. Tem o perseguidor. Né? A vítima e o perseguidor, eles ficam muito próximos. O perseguidor é aquele que, olha, não quero saber disso, não estou nem afim para isso, tudo isso é uma droga, tudo isso é uma porcaria, tudo está errado. O perseguidor está pronto para dizer que tudo está errado. Agora... Eu sei que você está ouvindo isso e deve estar pensando, nossa, Vitor, mas
Eu já caí em todas elas, o alcoolista que eu amo já caiu em todas elas em algum momento, e se você pensou isso, você está entendendo. É assim que acontece. O perseguidor, ele se coloca de uma forma que o problema é sempre dos outros, e ele busca uma sensação de controlar os outros deveriam fazer A, B e C. É desse jeito e acabou. Olha só que lixo que você é, que pessoa errada que você é. Meu Deus, você deveria se envergonhar. O que acontece quando o perseguidor faz isso? O que ele ganha com isso? Ele se livra dos próprios sentimentos de inferioridade, de incapacidade. Ele se livra do próprio sentimento de incerteza. E sabe essa coisa da vida adulta? Que a gente nunca tem certeza 100% das coisas? Uma visão adulta realista é você olhar para uma situação e sempre existir um nível de incerteza. E ter a sabedoria de entender que, olha, a verdade absoluta ela não é de ninguém. Ninguém é dono da verdade absoluta, mas o perseguidor ele se agarra nessa ideia de que ele tem a verdade absoluta e que as pessoas deveriam viver do jeito dele. Por quê? Porque ele se livra dos próprios sentimentos de incerteza, de inferioridade. Fala, Vitor, meu Deus do céu, olha, depois de tudo que ele fez, olha só que desgraçado que é esse meu familiar. Papel de perseguidor. Agora, um papel alimenta o outro. O que eu faço então, Vitor? O problema não é você ter necessidades, tá? O problema não é você... Agora, Vitor... então entendi, Vitor. Você quer dizer que é para eu parar de ter necessidades, que eu começar a crescer e eu ignorar as minhas necessidades. Não, não é isso que eu estou falando. Não é ignorar que você tem sentimentos. Não é ignorar que você precisa de satisfação das suas necessidades. Não é ignorar isso. E começar agora a querer fingir que você não precisa de nada. Não é isso. É justamente você buscar satisfazer as suas necessidades de uma outra forma. O problema aqui é a forma que você satisfaz as suas necessidades, que não te permite evoluir, que não te permite sair disso, que não te permite ir para outro lugar. Por quê? Um papel, se você está no papel de vítima, por exemplo, Vitor, eu estou muito passiva ao longo do tempo, eu deixei muitas coisas horrorosas acontecerem na minha vida, então agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim porque aquele egoísta roubou anos da minha vida, eu vou cuidar de mim. O que aconteceu? Saiu do papel de vítima? Foi para o papel de perseguidor. Foi para o papel de perseguidor. E aí, continua o enredo. Continua o enredo. Cara, se você tiver em qualquer um desses papéis, você está preso nele e alimentando o papel do outro. Porque quando você está no papel de salvador, você alimenta o papel da vítima e você alimenta o papel do perseguidor também, do salvador. Perdi. Se você está num papel, você alimenta os outros dois. Tipo assim, aquela mãe que me fala assim, Vitor, sabe o que é, Vitor? Eu preciso ajudar o meu filho. O meu filho está bebendo demais. E sabe qual é o problema da verdade, Vitor? O problema, na verdade, é que o meu marido ele é muito duro com o meu filho. Coitadinho do meu filho. Se ele fosse compreendido pelo pai, ele não beberia, Vitor. Quem é essa pessoa? É a salvadora. Está salvando o coitadinho, a vítima daquele filho dela, o incapaz, o incompetente, o imprestável. E aquele maldoso, daquele lobo mau, daquele pai dele que é horroroso. Nossa, se ele tivesse um pouco mais de respeito. Agora vamos virar a perspectiva? Olha só, o pai olha para o filho que bebe demais e ele pensa, poxa, eu acho que meu filho talvez precise um pouco mais de limites. E daí ele vai lá e dá um limite errado, ele dá um limite exagerado, e a mãe vai lá e ao invés de conversar com esse pai, não, ela vai lá e salva o filho. E aí coloca o quê? Ele coloca o filho na posição de vítima e a mãe na posição de salvadora. E o filho olha assim e fala assim, ninguém me entende, vocês não me entendem, ninguém me entende. Se vocês me entendessem, quem sabe eu parasse de beber. O que está acontecendo aqui? Um jogo. É um jogo. É só um jogo. É só um teatro que cada um está desempenhando muito bem o seu papel e alimentando o papel no outro. E daí tem várias histórias, tá? Eu não quero me alongar muito. Tem várias histórias. Na comunidade ACA, que teve quase 1000 pessoas, eu conheci muitas histórias novas também. De uma mulher que dizia o seguinte, Vitor, eu faço de tudo para o meu esposo, tudo, eu sei que está errado, Vitor, eu sei que está errado, mas eu estou disposta a fazer qualquer coisa para fazer ele parar de beber, porque, Vitor, sabe qual é a verdade? O amor
O amor aceita tudo, Vitor. Ele me traiu, ele várias vezes, ele me maltrata, ele faz de tudo e ele próprio me diz que não sabe por que eu aguento, Vitor. Quem é essa? É a vítima. Quem é esse? É o perseguidor. Ou às vezes ela é a salvadora também. E daí vai um papel influenciando o outro, alimentando o outro, alimentando o outro, e ninguém sai disso. Sabe por quê? É muito louco. Mas de alguma forma, essa dor, porque é pura dor isso. Isso que eu estou dizendo é pura dor. É pura dor, é dor para quem vive cada um desses papéis, é dor para outras pessoas que estão ao redor. É dor para todo mundo, só que de um jeito muito louco. É prazeroso de alguma forma, é estimulante esse negócio, é louco. É estimulante, é meio sem graça pensar na vida um pouco mais amadurecida, um pouco mais madura, um pouco mais realista. É um pouco mais sem graça. Ai, Vitor, mas agora eu tenho que começar a entender mais profundamente as coisas. Ah, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, o problema é dele. Eu sofro com isso, mas não é pra mim. Aí qual que é o jeito certo? Como não se colocar nesses jogos mentais? Como não se colocar nesses jogos mentais? Certo? Tudo certo aqui no Facebook? Tudo certo? Estão me vendo bem? Só para ter certeza aqui. No Instagram também? Que mais? Estou aprendendo, vamos ver o jeito certo. Gente, enquanto eu vou vendo o jeito certo aqui, vendo um pouco os comentários, coloca aqui para mim, hashtag veterano ou veterana, se você já me acompanha há mais tempo, ou hashtag novato ou novata, se você está começando a me acompanhar agora. Clica no coraçãozinho para eu saber se está sendo legal esse conteúdo para você. Fala assim, ó. Olha aqui, ó, a Rafaela tá dando uma boa sugestão assim, ó. Vitor, e quando a esposa que adoece e não tem mais forças? Vitor, ai, quando a esposa adoece e não tem mais forças, sabe o que eu não sinto de você? Não sinto de você? Pena. Não sinto pena. Não sinto pena porque eu respeito você. E eu não tô dizendo que não dói. Eu não estou dizendo que não dói. Dói, eu tenho certeza que dói. Absoluta que dói. Mas enquanto você não começar a se enxergar como a pessoa que vai resolver os seus problemas e a pessoa que é responsável pelos seus próprios problemas, ai, não tenho mais forças. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Ai, mas eu adoeci. E aí, o que você vai fazer? Sendo uma adulta, eu falo para adultos. Adultos, e aí? Ai, Vitor, mas eu estou adoecida, eu estou doente. Se trata... Ah, mas estou cansada. Descansa. Entende? Quer dizer, com todo carinho. Você entende? Daí o que acontece? Você vê que é muito sutil a linha entre o que eu estou dizendo aqui e eu começar a ser um perseguidor, de olhar assim e falar assim, olha, e o impulso que me dá, olha que interessante isso, o impulso inicial que me dá é de virar um perseguidor, de olhar, deixa eu mostrar para você que você está sendo uma vítima. Mas o negócio não é esse, o problema é seu. O problema é seu. Seu. Entende o que quer dizer? Por mais que as pessoas ao redor possam, alguém talvez possa olhar para você e pensar, poxa, que vontade de salvar, poxa, que vontade de xingar essa pessoa, que vontade de xingar, mas qualquer uma dessas duas posições não te ajudaria? Não te ajudaria. Qual é a forma certa então de sair dessa? Qual é a forma certa de sair dessa? É você primeiro, como é que eu não me coloco nesses jogos mentais? Ó, ela já entendeu, já está começando a sacar. Entende a parada? É isso aí. Olha só. É tomando consciência. E é o primeiro passo, cara. Primeira forma de você fazer isso é tomando consciência. Olha, essa parada existe. E eu preciso ficar ligado com isso. Porque se eu não ficar ligado com isso, eu posso dizer para mim, eu posso dizer para os outros, ah, isso não acontece comigo, mas acontece. Rapidinho aqui eu posso entrar num papel de perseguidor, de vítima, de salvador, mas daí o que a pessoa tem que fazer? Olhar. Deixa eu ver o que eu estou fazendo. E reconhecer as próprias necessidades emocionais que estão por trás desses papéis que nós colocamos. Por exemplo, quando eu vejo uma seguidora minha no local de vítima, o meu impulso imediato, muitas vezes, dependendo do dia mais, dependendo do dia menos, é ir para o papel ou de salvador ou de perseguidor. Por quê? De salvador, porque eu gostaria de ter mais reconhecimento, ou perseguidor, porque eu gostaria de ignorar, eu gostaria de fingir que eu não, de fingir que eu poderia simplesmente dizer algo e ela poderia melhorar sozinha.
Porque se eu entro na posição de perseguidor, eu posso fingir. As duas posições são eu me iludindo de que, olha, eu estou fazendo algo para te ajudar, mas a verdade é que, olha, sabe o que é? A pessoa que vai resolver os seus problemas é você. O máximo que eu posso fazer é iluminar. Né? É lamentável, é desagradável, né? Mas é a vida. É a vida e é desconfortável, entende? Em tempo real aqui, eu dizendo para você a minha experiência com essa situação. Tomando consciência das necessidades que se tem. É natural você estar envolvido em querer ajudar alguém em qualquer coisa, de você entrar rapidamente, mas se você estiver observando, tendo consciência de quais são as suas necessidades, qual é o seu papel em cada local, qual é o seu objetivo, e buscar satisfazer essas necessidades emocionais de formas mais saudáveis. Então, quando você está fazendo quem você ama parar de beber, fica de olho, cara, se você não está se colocando num desses papéis. E se você se ver num desses papéis, não precisa se desesperar. Mas observa com carinho, com compaixão para si mesmo. Observa sem julgamento. Tá, eu estou me colocando nesse papel. O que eu preciso então aqui? O que eu preciso fazer agora? Então avalia, e é comum, tá? E perceba o seguinte, que qualquer papel desses é mais fácil do que a vida adulta. Do que satisfazer as necessidades de uma forma mais madura. Porque se você se coloca muito fortemente nesses papéis, ao longo do seu desenvolvimento, certamente você teve dificuldades, talvez com seus cuidadores, talvez com seus pais. E são coisas que agora estão com você. E talvez necessidades que você precisava que fossem correspondidas não foram como poderia, né? Os cuidadores, eles, né, fazem algumas coisas boas, outras não tão boas. Algumas pessoas tiveram cuidadores piores, ou algumas pessoas tiveram necessidades maiores que não combinavam com seus pais, mas agora está contigo, querido, minha querida, está na tua mão. O que você vai fazer com isso? Cuidado, porque cada papel pode variar. Agora, se eu vou sair do vítima, então eu vou para perseguidor. Então eu vou sair do perseguidor, vou para salvador. Então, observa que esses papéis costumam até variar ao longo do tempo. Quando alguém me fala assim, olha, Vitor, mas o alcoolista que eu amo, ele começou a dizer que eu sou a culpada por ele beber. Tá, ele adotou o papel de perseguidor. Que papel será que ele começou? Muitas vezes, olha que louco, é bem louco isso, mas acontece desse jeito. Às vezes, o familiar entra no papel de salvador, aí o alcoolista se sente mal, assim, naquele papel de vítima, ele fica um pouco naquilo, aí ele se sente um pouco mal, daí ele pula para o perseguidor. E aí ele começa a perseguir o salvador. Aí o salvador fica chateado, que é você, né? E aí vem o papel de vítima. Pá! Essa é uma dinâmica muito louca que acontece. Só para você observar isso, já não aconteceu com você, é super comum. E se você não estiver ciente de que isso acontece, não, peraí, tem um enredo aqui acontecendo, deixa eu tomar consciência. Eu tenho necessidades aqui que eu não estou conseguindo observar, eu preciso ficar atento a isso. Essa pessoa que está se comportando assim também tem necessidades que ela não está conseguindo observar. Vamos olhar um pouco mais profundo disso. Vamos entender essa parada com a mente adulta. Né? Ele põe a culpa na família toda. Poxa, por que será que ele está se colocando nesse papel? E como é que será que eu posso colaborar para que ele realmente satisfaça a necessidade de uma forma mais interessante, uma forma mais madura? E lembre-se que um papel alimenta o outro. E que quando você sai do seu papel, se você era... Daí tem um outro papel, tá? Que eu não falei aqui. Vitor, eu não sou nenhum desses. Eu só observo. Eu só olho. Eu não sei a tradução desse papel, mas é white. White, é white, o branco, é o nulo. É o papel do nulo. O nulo é aquele que olha tudo, ele é o espectador, fica olhando. Eu não vou me envolver. Ele também alimenta esses outros papéis. Eu estou vendo, mas eu não tenho nada a ver com isso. E fica de boa. Eu só estou vendo, está tudo pegando fogo, mas não é comigo. Eu vou deixar a bebida correr solta mesmo. Isso não é um problema meu. É o nulo. E cada um que sai de algum desses papéis tira o outro também. Estimula o outro a sair. Estimula o outro a sair. Qual o papel que devemos ter então? Qual o papel? Por que você tem que ter um papel? Mas eu vou falar um papel. Eu tenho um papel, tá? Tenho um papel. Que é o seguinte. Você deve estar então
percebendo isso, consciência sobre isso. White, observador. White, observador. Pode ser que seja esse, tá? Eu não sabia da tradução, porque eu estudei isso em inglês, né? Observador. Então tá. Então você tem que estar disposto a mudar os padrões de conduta. E quando se perceber convidado a algum desses papéis, desse triângulo, dessa dinâmica, você desenvolver as responsabilidades sobre cada um desses papéis e que está na própria mente. E daí você pode colocar um triângulo virtuoso. Ao invés de ser um triângulo do drama, pode ser um triângulo do poder, um triângulo virtuoso, em que uma ponta existe o poder. Poder implica em responsabilidade. Quem tem poder tem responsabilidade. Por que tanta gente ficou mal durante a semana ACA? Porque começou a entender que tem poder. Por que tanta gente se sente mal no começo, quando começa a me assistir, e às vezes até vai embora? Porque começa a perceber que tem poder. E poder está ligado em responsabilidade. E tem que ser forte, você tem que ser maduro, você tem que estar disposto a assumir responsabilidade para você também assumir poder. Né? É ligado uma coisa na outra. Então, se você se perceber não assumindo responsabilidade, você vai perceber também que você não vai assumir poder. Então, poder e responsabilidade. E se você ver o alcoolista na posição de vítima, você também devolve a responsabilidade sem entrar no papel de perseguidor. É uma forma especial, é você devolver a responsabilidade, mas eu não sou perseguidor, eu sou líder. Eu não sou perseguidor, eu sou liderança, poder. E aí o que acontece? Você também tem outra ponta do triângulo, é a potência. Potência é saber fazer, é competência. Olha, se você se percebe, olha, eu não sei fazer o alcoolista que eu amo parar de beber, então eu vou usar o poder, a responsabilidade e vou desenvolver a minha capacidade, eu vou desenvolver a minha potência. E eu vou me capacitar para isso. Porque qualquer coisa na vida que você queira aprender, você aprende, se quiser. Né? Porque você tem poder. E a outra coisa é a permissão. Poder, potência e permissão. Permissão é aquela coisa que é a seguinte. São os limites que você coloca na sua vida. São os limites que você coloca em relação aos outros. Tanto do que os outros fazem com você e como você impõe os seus limites, tanto quanto você invade a vida dos outros para tentar fazer coisas que eles não estão... que não são... Como é que se diz? Quando você começa a ser invasiva para resolver algumas coisas para o outro. Eu vejo muitos familiares também que são invasivos. Invasivos, não percebe o próprio espaço, que vai invadindo os outros. Por exemplo, um salvador nato, ele vai invadindo para tentar salvar a pessoa de uma forma que não deixa ela mais madura. Então, a permissão é: que autorização você tem para resolver o problema do outro? Na medida em que o outro tem alcoolismo, eu acredito que você tem a autorização para lidar com isso. Agora, não é de qualquer jeito. Não é de uma forma louca, aleatória. Agora eu vou começar a fazer um monte de coisas aí e não estou nem aí se isso está sendo bom ou não. Você tem o direito de fazer quem você ama parar de beber, porque o alcoolismo é uma doença, e você tem o dever de fazer isso com respeito, com a dignidade, né, da pessoa, com respeito, com responsabilidade. E também que autorização que o outro tem para agir com você dessa forma. Porque o outro só vai agir com você de formas que você tolere. Só vai agir com você de formas que você tolere. Então é a permissão. Se está acontecendo isso com você, beleza. Alguém pode te maltratar uma vez? Pode te maltratar uma vez e você não teve nada a ver com isso. Alguém pode te maltratar 10 vezes? Pode te maltratar 10 vezes, mas daí já começa a ficar diferente. Alguém te maltrata 300 vezes? Espera aí, será que não está entrando na vítima? Então a permissão é nisso. É você, olha, que permissão eu dou para os outros me tratarem de qual forma? E como é que eu trato os outros? Esses são os limites. Porque acontece de pessoas que estão buscando ajuda, tipo, o alcoolista quer... E é muito comum o alcoolista começar a querer ajuda e ele começar buscando um salvador. Qualquer pessoa quase, né? Qualquer pessoa, não é só do alcoolista, mas tô falando do alcoolista porque é comum.
ele querendo colocar você no papel de salvadora. E se você cair no papel de salvadora, ou de vítima, ou de perseguidora, você vai estar caindo igual um pato. Então você deve fazer o quê? Devolver as responsabilidades e tomar as decisões por resolver os próprios problemas e desenvolver as competências. Que é o quê? Você está querendo que a pessoa que você ame pare de beber? Então você precisa fazer o quê? Você precisa aprender, você precisa se responsabilizar e você precisa colocar, eu estou fazendo isso porque eu quero, eu sou um adulto. Né? Eu estou fazendo isso porque eu quero, ninguém mandou. Isso é um interesse meu, é genuíno, interesse meu, genuíno, e pode ser honesto, e acho bonito, e é para isso que eu vivo quase, para te ajudar a fazer isso, de uma forma madura e saudável. E agora é o seguinte, mas para sair de qualquer situação, você também precisa de responsabilidade. Né? Não tem Cristo, não tem, né? Fala, eu quero que Deus me ajude, mas né, eu não sou entendido da religião, mas eu acredito que até para Deus ajudar, precisa de você agir, né? Precisa de você agir, né? Precisa você tomar a responsabilidade pelo problema que está acontecendo na sua vida. E o processo pode até ser guiado por alguém. Pode ser guiado por alguém. Isso é super, super adequado, de ser guiado por alguém. Mas, né, você pode fazer o alcoolista parar de beber. Você pode guiar esse processo. E eu posso guiar as minhas alunas para ensinar elas como fazer o alcoolista parar de beber. Eu posso fazer isso. E funciona isso. Isso dá certo. Por quê? O processo pode ser guiado, mas não tem esse negócio de vítima. Não tem esse negócio de salvador. É uma pessoa adulta, madura, saudável, ajudando uma outra pessoa adulta, madura, saudável, buscando um objetivo que é interessante para si. E aí, cada um com seus limites, cada um com seu contexto, colaborando para que um resultado seja obtido. Entende? Certo? Gente, o que acharam dessa live? Será que vai dar tempo de perguntas? Deixa eu só dar alguns pequenos avisos. Gente, essa semana vai ser uma maratona. Porque eu fiquei falando umas coisas e eu me peguei pensando o seguinte. Cara, essa semana é a semana para sair da zona de conforto. É a semana para sair do vitimismo. É a semana para lutar pelo que você deseja. E eu estou junto com as minhas alunas que já estão chegando para a nova turma do curso Amor contra o Alcoolismo. Essa semana abriram as inscrições, que abrem poucas vezes ao ano. Já tem uma comunidade exclusiva de alunas que já estão entrando, já estão começando a participar da comunidade. E eu estou muito animado com isso e eu quero comemorar isso, fazendo uma maratona de sair da zona de conforto. 3 lives por dia. Tá? Parei e pensei, cara, eu quero que essa nova turma chegue com todo o gás. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar triplicado. Eu vou fazer 3 lives. Enquanto elas vão se assentando, enquanto elas vão começando a ver as aulas, enquanto elas vão se ambientando no curso, 3 lives, conteúdo pra caramba. Essa semana vai ter muito conteúdo para todo mundo e enquanto as alunas vão se assentando no curso, vão entrando, vão participando. As inscrições do curso, eles abrem poucas vezes ao ano, tá? Por isso que você não acha, se você digitar no Google, você não vai achar o meu curso, como é que funciona. Eu não abro muitas vagas, eu abro poucas vagas, porque eu sei que quando tem uma pessoa que começa a falar, tem um psiquiatra que está ensinando como fazer quem ama parar de beber, a pessoa começa a acompanhar de todo tipo de pessoa. Tem gente que é curioso, tem profissionais que me acompanham, tem gente que está começando agora a ver os vídeos, que está começando a se ambientar. Então, o curso é uma forma de eu trazer as pessoas que estão mais comprometidas, que estão mais interessadas, que querem realmente fazer acontecer, para perto de mim, para acelerar esse processo, para fazer isso funcionar. Porque é assim que eu consigo ter mais resultados, eu consigo mais pessoas fazendo quem ama parar de beber. E esse curso é uma capacitação, em que eu ensino o passo a passo do método ACA, um método que eu reuni ao longo dos meus anos trabalhando com alcoolistas que não queriam parar de beber. Depois comecei a ensinar no meu consultório isso para as famílias e começou a funcionar muito bem. E funcionou tão bem que eu comecei a divulgar na internet. E agora eu tenho um programa completo online, com aulas em vídeo gravadas, com mentorias, com uma comunidade de alunas que tem uma interação muito legal. É um verdadeiro refúgio social de pessoas com a mesma mentalidade. É um negócio muito louco, porque não é fácil achar pessoas, familiares de alcoolistas, que têm essa vibe, que têm essa mentalidade assim, de querer fazer as coisas mudarem. Não é fácil achar isso. Se você já tentou achar por aí, você vai perceber que as pessoas, na maior parte das vezes, elas querem resultados, sonham com os resultados, querem emagrecer, querem aprender,
querem fazer coisas grandes acontecerem nas suas vidas. Mas são poucas as pessoas que estão dispostas a fazer isso acontecer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Dentro da plataforma do curso Amor contra o Alcoolismo, são pessoas que estão afim, já deram o primeiro passo, já estão comprometidas com esse processo. Então a energia desse grupo ela é fantástica. E é o seguinte, as inscrições, as vagas são muito limitadas, realmente é uma seleção, seleciono as pessoas. Você está me selecionando, vendo meus conteúdos, eu também estou selecionando você, quem eu quero mais perto de mim. E essa é uma das fases da seleção, é um dos momentos. Outras pessoas que são curiosos podem continuar, vão ter muitas lives acontecendo, vão continuar tendo muitos conteúdos, mas esse treinamento online, do passo a passo, do método de perto, do meu suporte completo, é para as alunas, que vai ter, por isso tem poucas vagas, para eu poder fazer esse suporte para as alunas. E as inscrições vão encerrar no máximo na sexta-feira. Haja o que houver, sexta-feira vai fechar, porque a gente precisa começar as mentorias, precisa começar uma série de outras atividades paralelas do curso. Então é o seguinte, as inscrições vão se encerrar no máximo na sexta-feira. E as inscrições, ou antes, na última vez que abriram as inscrições para esse curso, tá? Eles abrem poucas vezes ao ano, não tenho previsão de quando vai abrir, e o valor, eu posso te dizer uma coisa, tá? O valor vai subir na próxima turma, ele vai subir na próxima turma, já estou avisando, tira um print disso, porque vai subir o valor na próxima turma, porque eu preciso limitar a quantidade de pessoas e tem aumentado muito a quantidade de alunas me procurando o curso, então eu preciso limitar de alguma forma e o curso tem cada vez mais qualidade, o curso tem cada vez mais está ficando cada vez mais completo, então ele vai subir, porque é natural, é igual uma coisa boa sobe o valor. Coisa boa que funciona, que é realmente interessante, funciona e sobe o valor. A próxima turma vai subir o valor. E essa turma vai fechar, a última turma fechou as inscrições antes da sexta-feira. Tá? Fechou antes da sexta-feira. Se você for procurar aqui nas redes, talvez você veja ainda um post, eu coloquei, encerraram as inscrições. Teve gente que ficou de fora. Por quê? Porque para mim realmente é importante poder ter nessa comunidade, nesse curso, pessoas que estão realmente comprometidas. Porque eu também estou. E eu estou fervendo para fazer isso acontecer. E eu quero juntar pessoas que também estão com esse propósito, que estão cansadas de viver desse jeito, que querem de verdade fazer uma mudança acontecer. E eu quero estar perto dessas pessoas, garantindo que vão estar dando os passos na direção certa. E é isso. Então tá, gente, se alguma aluna ainda não conseguiu entrar na comunidade secreta, quando você se inscreve, tá? Quando você se inscreve, você vai receber um e-mail com as dicas, você vai receber um e-mail com todas as informações, com login, com acesso. Ó, a Júnia está dizendo que o AA é bom, é muito bom, é ótimo e não paga nada. É verdade, o AA é muito bom e não paga nada. O AA é um grupo para alcoolistas. O AA, o Alcoólicos Anônimos, tem evidência científica de que é bom, tá? A ciência diz que quando uma pessoa vai no AA, esse alcoolista ele tende a ficar sóbrio por mais tempo. Sabia? Isso é verdade, isso é um fato. Comparecer, frequentar o AA, ele está associado a ficar mais tempo sóbrio. Ele está associado à recuperação no alcoolismo. Agora, isso não acontece com os grupos de ajuda mútua, cientificamente comprovados, pensando em fazer o alcoolista parar de beber, não acontece com grupos de ajuda mútua para familiares. Não acontece. Simplesmente não acontece. Pode pesquisar isso. Eu estou falando de informação científica. E estou falando também da diferença entre o que as minhas alunas falam por aí. Vitor, eu estava 20 anos vivendo com o alcoolista que eu amo, e eu tentando fazer ele parar de beber e nunca tinha conseguido. E agora foi a primeira vez que eu consegui fazer alguma diferença. Por quê? Porque é conhecimento de qualidade. E conhecimento de qualidade tem preço, tem valor, tem custo. Agora, se tem gente que não enxerga valor em conhecimento de qualidade, tem gente que enxerga. E eu acho que já é um primeiro passo da pessoa enxergar que, olha, esse negócio tem valor. Esse negócio tem valor. Ah, Vitor, mas você está dizendo assim, você faz um curso que ele tem que pagar para entrar. Tem que pagar para entrar e tem um valor que é muito abaixo. Eu juro para você, eu que conheço de tratamento, eu que conheço de internação, eu que conheço desse mundo profundamente, trabalhei anos com isso, eu chego a pensar assim, cara, o meu curso, eu estou desvalorizando ele. Porque quem sabe o quanto custam essas coisas, é ridículo o valor desse curso. É ridículo. É ridículo. E o tanto que se gasta com porcaria, com bebida, se isso não é uma prioridade para você,
Você entende? Não é o seu momento. Não é o seu momento. Talvez você vai entrar no curso, não vai fazer o que tem que ser feito e não vai conseguir resultado. Então não adianta também. Não adianta você pensar nisso. E o quanto eu investi para ter esse conhecimento? Pois é. E agora, a família vai adoecendo. Por quê? Porque não sabe lidar. A família vai adoecendo porque vai adoecendo no sistema errado de lidar. E é isso que acontece. É isso que acontece. Por isso que quando aprende a lidar com o alcoolismo, aprende a fazer ele parar de beber e também se sente melhor. Também na semana A eu falei de ciência sobre isso. Eu falei bastante de ciência sobre isso. Mas tem muitos curiosos, tem alguns comprometidos. Para os comprometidos, esse curso é uma oportunidade. Vitor, quando você fala assim, me sinto mal porque nesse momento eu não consigo de verdade entrar nessa turma do curso Amor contra o Alcoolismo. Olha, eu entendo. Se você está num momento em que você tem que escolher entre comer, você está num momento em que você tem que escolher prioridades na sua vida, e você realmente não é o momento de você entrar nessa turma. Não é o momento. Mas você certamente pode se programar para uma próxima. Eu não sei quando vai ter, eu não sei se vai ter esse ano, mas você pode se programar para a próxima. Agora, tem muita gente que fala isso e está investindo em bobagem. E está investindo em coisas que não vão trazer nada de benefício. Então, sabe, eu sinceramente não tenho nada a dizer a respeito disso. Cada um decide como vai levar a sua vida. Eu só quero que só vem quem está comprometido, quem está afim de fazer acontecer. Porque eu estou 200% comprometido. E essa semana vocês vão enjoar da minha cara. Lives, 8 horas da manhã, tá? 8 horas da manhã. Lives, meio-dia, até sexta-feira, meio-dia, só de perguntas. Vitor, tenho perguntas. Todos os dias, até sexta-feira, só de perguntas. E lives às 9 horas da noite, até sexta-feira. Tem 9 lives até sexta-feira. E eu sei que a maioria não vai aguentar. Mas eu sei, quem participar dessas lives, elas estão muito especiais. Tá? Algumas eu vou salvar, outras eu não vou salvar. Estando junto comigo, você vai estar comigo aqui, 8 da manhã, meio-dia e 9 da noite. Certo? Gente, foi um grande prazer. Até amanhã às 8 da manhã. E outra coisa, vamos fazer aquela coisinha lá, bota um print aqui, faz um print aqui, marca nos stories, chama mais pessoas também para conhecer, para acompanhar essas informações de qualidade sobre o alcoolismo. Né? E também eu vou fazer um post para você marcar e escrever lá o que é que você aprendeu na live de hoje, qual foi o seu maior insight. Coloca lá o que você aprendeu na live de hoje e a gente se vê amanhã às 8 horas da manhã. Para quem é minha aluna nova da nova turma aí, seja muito bem-vinda. Você já deve ter recebido alguns e-mails meus. Eu já preparei uma comunidade especial só para essa nova turma. Você já vai entrando lá. Se eu não autorizei, eu já vou autorizar. Me manda um recado aí que a gente já vai se entendendo. Uma boa noite.